Eu fico muito feliz com a palestrante de hoje, que ela está com a gente no projeto desde do lançamento, que foi no Parque da Lajinha, há 5 anos e meio atrás quase, né? A gente começou em dezembro de 2018 e a Flávia Cicarini é psicóloga e repetindo com a gente desde o pontapé inicial que a gente deu, né, ao projeto. Então, com muito prazer que a gente recebe prata da casa, melhor ainda, né? Flávia, a casa é sua. Falei prata da casa, a casa é sua, tá bom? Boa noite. Eu ia me apresentar, mas o Paul já me apresentou umas 3 vezes, né? Eu vou falar com vocês que a minha maior dificuldade hoje vai ser ficar no quadradinho que a Virgínia determinou para eu ficar. Por causa a gente está com um canal no YouTube, então todas as palestras vão para esse canal. E é muito bacana isso, né? Porque às vezes a gente tem palestras tão interessantes que acabam se perdendo. E aí, para poder fazer essa gravação e postar lá, tem um limite aqui. Qualquer coisa, você levanta a mão que eu volto pro quadradinho. Eu quero inicialmente agradecer ao Paul pelo convite e falar que é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Eu me sinto em casa, conversando com vocês. E esse bate-papo, né, não falo nem palestra, mas esse bate-papo foi feito com muito carinho. Cada imagem que vocês olharem aqui, né, cada frase que eu coloquei foi preparada com muito carinho. Eu tentei montar esses slides de uma maneira dinâmica. Eu acho que quando a gente tem um recurso visual facilita muito, né? Fica mais didático. E ao final, o Paul permitindo, hoje ele está bem humorado, o Flamengo ganhou, acho que ele vai permitir. Ao final eu estou à disposição, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, para a gente poder conversar um pouquinho e bater um papo no final também. Vocês podem estar se perguntando, né? Até quando vocês receberam... Tá o João na frente do meu slide, gente. Quando vocês receberam lá o slogan, como é que chama? A arte lá, né, do projeto hoje, alguns podem ter se perguntado, mas psicólogo falar sobre emagrecimento não seria um médico, um nutrólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico? E eu quero, no decorrer dessa noite, o tempo que eu tiver aqui para conversar com vocês, eu espero que, à medida que eu for dando alguns exemplos, for trazendo alguns conceitos, vocês consigam entender a importância do psicólogo, a importância da saúde mental no processo de emagrecimento. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que talvez estejam bem com o próprio corpo, estão num peso que se sentem confortáveis, mas manter o peso também não é fácil, né? Tanto é que tem muitas pessoas que perdem peso e depois voltam a adquirir peso novamente. Eu falo que manter é até mais difícil, porque perder é uma vez só, né? Agora manter pro resto da vida. Então, muitas pessoas perdem ganho, exatamente porque não é um processo simples. Bom, eu vou começar falando de algo que é um pouco polêmico, né? A obesidade é uma doença. E ponto. Muitas pessoas discutem, né? E falam, não, mas a obesidade as pessoas têm que aceitar. A pessoa está muito acima do peso, mas ela está bem com aquele corpo, ela está bem com aquele peso. Que bom, né? E a gente tem que estar bem com o peso que a gente tiver. Só que é uma doença. Eu posso ter diabetes, independentemente de eu aceitar ou não a doença, é uma doença. Então, a gente ouve muita pessoa justificando e falando que a obesidade não é doença da seguinte maneira: eu fiz os exames, eu passei por um médico, os meus exames estão todos normais, está tudo ok. É difícil, né? A pessoa, quando realmente tem um nível de obesidade ali mais alto, é difícil. Mas, o que quer dizer esses exames bons? A pessoa não tem uma comorbidade.
ela não tem outras doenças associadas à obesidade. E quando a gente fala de aceitação, eu quero trazer para vocês, rapidinho, uma teoria, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia. Acompanhe um pouco aí a terapia cognitivo-comportamental, eu vou falar muito, né, de uma maneira muito geral, que é a ACT, que é a terapia da aceitação e do compromisso. Então, o que é você aceitar? Aceitar que você tem aquele peso naquele momento, que aquele peso ele não vai desaparecer de uma hora para outra. É você ficar bem com aquele peso. Então vamos imaginar uma pessoa que está pesando 130 quilos, uma mulher com 130 quilos, que mede mais ou menos ali 1,60 m, 1,65 m. O que é aceitar? É ela, mesmo tendo a obesidade, ela sair de casa, ela conviver com as pessoas, ela ir à praia, mas aceitar não necessariamente é cruzar os braços e falar, ok, eu tenho essa doença e eu não posso fazer nada. Não, ela vai aceitar e vai assumir o compromisso de aos poucos ir mudando. E quando eu falo perder peso, não tem nada a ver em atingir um padrão de beleza, em chegar a 60 quilos, a 65 quilos, com músculo, não. Essa pessoa com 130 quilos, ela pode chegar a 90, que não vai estar dentro desse padrão que todo mundo fala, mas ela vai estar não mais correndo os riscos que ela correria se ela tivesse com 130 quilos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou dar um exemplo inverso. A pessoa que tem anorexia. O que é anorexia? Aquela pessoa que tem uma distorção da imagem corporal. Aquela pessoa que está muito magra. Vamos pegar essa pessoa com 1,65 m, ela está pesando lá 35 quilos. Só que ela não se enxerga magra. E tem muitas pessoas que têm anorexia, por ela não se enxergar, né, ter essa distorção de imagem, tentam defender que é um estilo de vida. É um estilo de vida. A pessoa está com deficiência nutricional, a pessoa muitas das vezes tem que passar por internação, a pessoa tem outras complicações aí envolvendo a parte emocional. Não tem como aceitar, existe um risco ali. Ela corre o risco de morrer por estar muito abaixo do peso. O outro extremo também, a pessoa que está muito acima do peso, ela corre risco. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A aceitação é diferente, né, de aceitar e cruzar os braços e não fazer nada, e aceitar e fazer alguma coisa para adquirir um peso que essa pessoa possa não correr esses riscos. E tem outras questões que eu vou falar também, né? A questão da mobilidade, a questão da dificuldade que essa pessoa tem, muitas das vezes, de estar onde ela gostaria de estar por conta do peso, do sobrepeso. Então tem muitas outras questões envolvidas, né? Então, como eu disse, é aceitar aquilo que eu não posso mudar de imediato, enquanto eu me comprometo com aquilo que é possível mudar. E por que eu quis trazer esse tema, né? Falar sobre obesidade, sobre emagrecimento? Porque é algo muito sério. 60% dos adultos no Brasil já tem sobrepeso. 1 em cada 4 adultos tem obesidade. Em 2035, o número de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com obesidade ou sobrepeso pode chegar a 50% dessa população. E é algo muito sério. Eu estava até falando com o Paul antes de começar a conversar com vocês. Eu acho que essa palestra foi a mais difícil de elaborar até hoje. Eu já fiz, eu estou com 21 anos de formada, né? Já tive a oportunidade de estar falando sobre outros temas. Mas por que foi difícil? Porque cada slide desse daria 1 hora de conversa, 2 horas de conversa. É um tema muito amplo. Tem muita coisa para a gente conversar e eu tive muito cuidado, porque é um tema muito sério também. A gente tem que falar sobre isso com muita seriedade, porque causa muito sofrimento para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que é a grande maioria, aquelas pessoas que já tentaram de tudo. Na verdade, não tentaram de tudo,
porque sempre tem um caminho ali, né? Se ainda não conseguiram ter sucesso, é porque ainda tem algum caminho ali que não foi tentado. E eu estou aqui para ajudar nesse sentido. Mas causa muito sofrimento para a pessoa, né? Chega uma hora que ela acha que ela tem que lidar com aquelas limitações mesmo, porque não tem jeito. E como que a gente consegue definir? Eu vou falar de uma maneira muito rápida. O que é obesidade? O que é sobrepeso? A medida mais usada para calcular, né, se a pessoa tem obesidade ou não, está com sobrepeso, é o IMC. O IMC, como que é calculado? Você pega o peso e divide pela altura ao quadrado. É uma maneira, é uma maneira rápida, é uma maneira acessível, né, porque ali na hora você faz, não precisa de nenhum recurso, não tem um custo nenhum. Algumas pessoas criticam, né? É claro que não é uma avaliação fidedigna, mas quando a gente pensa na avaliação da população em geral, é o melhor recurso, é o mais simples. Né? E por que algumas pessoas criticam e a gente tem que tomar cuidado? Porque eu trouxe até um exemplo aqui, quando a gente pega um fisiculturista, e se a gente fizer esse cálculo, muito provavelmente, ele vai entrar ali, né, talvez até no nível de obesidade, ele não é obeso. Mas é porque ele tem muita massa corporal. Mas, de uma maneira geral, o IMC é válido, é um recurso interessante para a gente calcular, no primeiro momento, esse nível aí, né, de obesidade ou de excesso de peso. A Organização Mundial de Saúde, ela faz essa classificação, então, quando a gente faz aquele cálculo do peso dividido pela altura quadrada, se der menor que 18,5, essa pessoa está abaixo do peso normal, e por aí vai. Né, de 18,5 a 24,9 ela está com peso normal, depois disso ela vai estar com excesso de peso, depois obesidade tipo 1, né, classe 1, classe 2 e classe 3, que é a antiga, né, que se falava aquela obesidade mórbida, que são aquelas pessoas que não conseguem mais nem sair da cama, que realmente estão num nível ali de obesidade, que elas estão com a vida quase totalmente paralisada. A obesidade, como eu falei anteriormente, né, por que isso é sério, por que a gente tem que considerar como uma doença, mesmo que a pessoa não tenha ainda outras comorbidades, mas ela aumenta significativamente o risco da pessoa desenvolver diabetes, desenvolver doenças cardiovasculares, o acidente vascular cerebral, vários tipos de câncer também, problemas nas articulações, acúmulo de gordura no fígado, dificuldade respiratória, apneia do sono, aumento do colesterol, infertilidade, aumenta também o risco de mortalidade, ficou muito claro para a gente na Covid, né? As pessoas obesas, elas entraram no grupo de risco na época da Covid, dentre várias outras doenças aí. A obesidade, né, ela não tem uma única causa. A gente precisa tomar muito cuidado para não culpar a pessoa. A pessoa ela já se sente muito mal. Ela não precisa ser culpada pelo peso dela. Ela não está escolhendo aquilo. Né? Se ela escolhesse, se fosse escolha dela, ela estaria magra. Né? Então, a gente precisa entender que a obesidade ela tem uma causa multifatorial. São vários os aspectos envolvidos na questão da obesidade. Tem as questões genéticas e hereditárias, tem questões hormonais, estilo de vida, questões psicológicas, sociais, culturais. Né? Quando a gente fala culturais e sociais, eu lembro da minha infância, é muito interessante isso, né? Como que era lá atrás. Eu lembro da minha infância, se a gente ficasse, se perdesse um pouquinho de apetite, tacava biotônico fontura, né? Eu ainda tinha uma planta, uma semente, colocava tudo lá dentro, ficava aquele troço lá no armário, a gente tinha que tomar aquilo. Eu tenho filhas, então eu sei, eu também faço isso de vez em quando, aí entra a questão cultural, né? A gente vai passando de geração para geração, ao invés de a gente servir uma quantidade pequena para a criança, a gente coloca um tanto e obriga a criança a rapar o prato, né? Você só levanta da mesa e não precisa comer tudo. E se você comer tudo, você ganha sobremesa. Ou seja, ela já vai comer tudo, depois você vai ganhar sobremesa. Então, a gente cresce com essas questões aí sobre alimentação. E isso, como eu falei, não existe uma causa única, mas juntando tudo, vai dificultando o processo de emagrecimento e vai dificultando também a pessoa enxergar o que é o comer normal. O que é comer normal? É a gente comer quando está com fome e parar de comer quando se sente saciado.
né? Mas a pessoa principalmente a pessoa que já está com peso, né, elevado, ela tem muita dificuldade de identificar isso aí. O que é fome, o que não é, o que é saciedade, o que é ansiedade. A gente vai conversar também um pouco sobre isso. Como a causa da obesidade é multifatorial, o tratamento também tem que ser interdisciplinar, multidisciplinar. Aí vocês podem me perguntar, nossa, mas aí para eu emagrecer eu tenho que ir no psicólogo, no nutricionista, no cardiologista, no endocrinologista, no isto. Não, né? Não precisa disso tudo. Mas vamos pensar o seguinte, uma pessoa que está com um quadro de ansiedade, essa pessoa está muito ansiosa, e eu encaminho ela, né, ou ela encaminhada para o nutricionista, corre o risco de aumentar a ansiedade dela. Por quê? Dificilmente ela vai conseguir seguir o que a nutricionista passou. E aí ela vai ficar pior. Poxa, eu gastei meu dinheiro, né, juntei, fui lá na profissional que é excelente, me passou uma dieta, cheguei em casa, fiz a primeira semana e depois a minha vida tomou conta ali da minha rotina, minha ansiedade aumentou, eu não consegui seguir a dieta. Se eu fui na melhor e nem a dieta dela eu consegui seguir, então não tem mais o que fazer. Então, a gente precisa analisar caso a caso, dependendo da situação. Às vezes ela pode, né, vocês podem começar por um nutricionista, ou começar a fazer uma atividade física, ou deixa esses profissionais um pouquinho, vai para o psicólogo, trabalha a questão emocional e depois começa a ir uma dieta, né? Cada caso. Caminhada, né? A caminhada. Então, assim, é preciso avaliar caso a caso. E aí, por que é tão importante a psicoterapia nesse processo de emagrecimento? Atualmente, existe um padrão ouro. O que a gente chama de padrão ouro? É o melhor tratamento para determinado transtorno, para determinada doença. No caso da obesidade, a terapia cognitivo-comportamental hoje é o melhor tratamento para a obesidade. E a terapia cognitiva, dentro da terapia cognitivo-comportamental, existe um protocolo, que é o protocolo de Oxford, e é um protocolo muito bacana e muito interessante para o emagrecimento, né? E minha vontade era de trazer o protocolo inteiro para vocês, sabe? Para a gente poder conversar, detalhar, mas não vai dar tempo. Então, esse é um protocolo muito interessante, que é aplicado no consultório. O que é esse protocolo? É um tratamento. Só que é um tratamento direcionado, com etapas. E o que a gente trabalha na TCC? Só um minutinho. Basicamente, a gente trabalha com 3 pontos: os pensamentos, os sentimentos e a ação, que é o comportamento. Vou fazer uma pergunta para vocês. Já aconteceu, assim, por um acaso, né, uma vez ou outra, de vocês estarem muito cansados ou cansadas, ou com uma ansiedade maior, ou uma irritabilidade, ou meio entediado, né? E falar assim, eu acho que eu mereço comer um chocolate. Eu acho que eu vou comer um docinho. Aí come, naquele momento, se traz um alívio, né? Um quentinho no coração. A gente até se engana que aquilo ali vai resolver aquilo que a gente está sentindo. Mas na hora resolve. Eu acho mais fácil eu perguntar quem nunca fez isso, né? E aí eu estou falando do doce, mas tem também a pizza, o hambúrguer, né? O pão de queijo, de dar aquela exagerada. E aí eu estou perguntando isso para vocês porque tem a ver, né, com esses 3 pontos aqui. O que eu falei? Eu tenho um sentimento, né? Pode ser uma ansiedade, uma tristeza, né? Ou às vezes até mesmo um cansaço. E qual que vem o pensamento? Eu acho que eu vou comer um docinho. Eu acho que eu mereço. Hoje eu trabalho isso, serve inclusive, né, até para bebida alcoólica. As pessoas usam muito a bebida alcoólica nesse sentido, né? A questão a gente vai falar um pouquinho da compulsão alimentar e do alcoolismo, desse uso abusivo do álcool, caminham juntos ali, né? A gente pode falar que é da mesma família. E é nesse sentido, né? Trabalhei muito, acho que eu mereço, né? Mereço comer alguma coisinha a mais. E qual que vai ser a ação? Ir lá e comer. Né? Então, se a gente for parar para pensar, o que a gente faz pode gerar um pensamento na gente, a partir daí um sentimento. O que a gente pensa pode
trazer determinado sentimento para a gente, né? E também, a partir daí, um comportamento. E por que é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos? Porque já está comprovado que o nosso corpo reage de acordo com o que a gente está pensando, da mesma maneira que se a gente estivesse vivenciando aquilo. Então, se vocês fizerem uma viagem, né? Vamos imaginar, alguém viajou no final de semana, foi uma viagem maravilhosa, viveu momentos ali muito bons. No final dessa semana, se lembrar dessa viagem, você olha para a pessoa, está até com um sorrisinho ali no canto da boca, mas ela está aqui no Projeto Sol. Ela não estava na viagem, mas só de lembrar daquilo, né, que foi bom, traz uma sensação boa. O contrário também. Se a pessoa passou por uma situação de muita raiva, isso tem uma semana, às vezes uma década, né? Dependendo da situação. E aí quando você lembra, às vezes volta até os sintomas físicos, né? De acelerar o coração, de começar a suar, só de pensar naquilo. Então, a terapia cognitivo-comportamental trabalha esses 3 pontos porque eles estão interligados. E eles, a partir da mudança de pensamento, mudar sentimento é mais difícil, né? Partir por aí, mas partir daí. Mas o comportamento e o pensamento, ele pode ser um caminho para a gente conseguir mudar os nossos sentimentos. Por que é difícil? Se eu te pergunto, se eu falo com você assim, se eu falo com você assim, vocês duas fizeram um bolão, ganharam na Mega Sena da virada, 400 milhões, mas vocês têm que ficar tristes. Não tem como. Elas podem até fazer uma cara de choro para mim assim, né? Mas por dentro, elas estão felizes. E se vocês saírem daqui, quem pega ônibus, chegar no ponto de ônibus, o ônibus acabou de passar, o outro é só daí 1 hora. Aí eu falo assim aqui, mas fica feliz. Você pode até dar um sorriso para mim, mas por dentro você está morrendo de raiva. Então assim, o que a gente sente é uma reação imediata ao que está acontecendo. Mas os nossos pensamentos e comportamentos, eles podem ser modificados. E é o que a gente trabalha muito nesse processo de emagrecimento. Essa mudança de pensamento a respeito da comida, a respeito do emagrecimento, a respeito do próprio corpo. Então tem muita coisa aí bacana para ser trabalhada. Um ponto, que tem a ver com a pergunta que eu fiz para vocês, de estar ansiosa, estar ansioso, estar preocupado, comer além do que deveria, é o que a gente chama de comer emocional, como se a gente comesse as nossas emoções. E comer as nossas emoções, esse comer emocional, ele tem como objetivo regular essas emoções. Então eu estou ansiosa, eu estou irritada, eu estou triste, eu como, é como se estivesse equilibrando. É como se naquele momento ali eu me sentisse um pouco melhor. Só que dura pouco, não dura? Porque muitas das vezes depois vem um sentimento de culpa. A ansiedade continua, o problema continua, a preocupação continua, ainda tem o sentimento de culpa por ter comido além ou por ter comido aquilo que não deveria ter comido naquele momento. E uma estratégia para vocês conseguirem identificar, tudo que eu estou falando aqui, tá, gente, é de uma maneira muito geral, de uma maneira mais didática, mas é uma estratégia vocês começarem a pensar sobre o comer. A gente faz o comer como outras coisas, a gente faz o comer como outras coisas na nossa vida de uma maneira muito automática. Quem dirige aqui vai poder me responder essa. Qual que é a última coisa que a gente pensa quando a gente está dirigindo? Comer. O mecanismo da direção. No dirigir, não é? A última coisa que a gente pensa é no dirigir. Porque isso já ficou automático. Agora pensa, se toda vez que a gente sentasse no carro para dirigir, para pegar uma estrada, a gente tivesse os mesmos sentimentos da primeira vez que a gente sentou no carro. Ia trazer muito sofrimento. Muito provavelmente ninguém ia dirigir, porque a gente não ia suportar toda vez que entrasse no carro aquela tensão. Quando a gente vai tomar banho, qual que é a última coisa que a gente pensa? É no banho, concorda? A gente não pensa, agora eu vou lavar o meu braço esquerdo, agora eu vou lavar a minha orelha direita. Não, a gente entra, faz, pensa na vida, pensa numa porção de coisa. Então, assim, o nosso cérebro, ele é perfeito, Ele vai automatizando alguns processos, exatamente para que a gente não gere muito estresse, que a gente consiga aprender coisas novas, ter estresse com outras coisas novas. E a alimentação, ela entrou nesse automático. A gente senta, come, ela só, hoje eu acabei de comer. A gente faz isso com café, quem toma café acontece.
comigo, né? Eu estou com uma colega aqui. Recentemente aconteceu comigo. Eu acordo muito cedo, faço café. Minha menina foi para a escola. Eu falei, agora eu vou tomar meu café com calma. Na hora que eu cheguei na mesa, uma xícara de café. Eu olhei para aquilo, minha outra menina dormindo. Sabe quando você olha e fala assim, meu Deus, quem que serviu essa xícara? Eu com a xícara na mão e a outra na mesa. Na hora que eu fui ver, o café estava quente ainda na mesa. Fui eu que servi. Eu servi e nem percebi que eu tinha servido naquela correria. Por quê? Porque todo dia eu faço isso. Então, todo dia eu faço isso, a gente vai ficando no automático. E por que eu estou falando disso tudo? Porque a questão da alimentação e do comer, ele vai se tornando automático. Então, a gente precisa começar a investigar se esse alimento, em algum momento, ele está ocupando esse lugar de regular as nossas emoções. Investigar a nossa rotina, investigar os horários que a gente sente mais fome. E os horários que a gente sente mais fome, o que está acontecendo? É o horário que eu estou sozinha em casa, é o horário que eu estou acompanhado, é o horário que eu já resolvi tudo, já arrumei casa, já trabalhei, e parei. É o momento que eu estou mais irritado, é o momento que eu estou feliz. É preciso entender isso aí. A gente não pode, a todo momento, tratar a comida de maneira automática. E aí vem a grande questão, A grande maioria das pessoas sabe, não sabe? A gente sabe o que a gente deve ou não comer. Não sabemos. A gente sabe da importância da atividade física no processo de emagrecimento. Todos sabemos, não é? Vocês falaram, Falou da caminhada. A importância da gente ter um sono de qualidade, que inclusive facilita ou dificulta também o processo de emagrecimento. A importância de beber água. A importância de se evitar o cigarro ou a bebida alcoólica. Sim. E que a gente também sabe que para perder peso, a gente precisa ter um déficit calórico. O que é isso? A gente tem que gastar mais energia do que a gente consome. É uma matemática. Todo mundo sabe, não sabe? Gente, se a gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe tudo. Por que a gente não consegue? Ou por que a grande maioria não consegue? Ou por que para muitas pessoas é difícil? E é difícil, inclusive para quem é magro. A pessoa que está muito acima do peso, e aí é um ponto importante. Eu falo que é igual a internet. Aquela história que a grama do vizinho é mais verdinha, do que a gente, mas a gente vai ver a grama do vizinho é sintética. Então, por isso que é mais verdinha e a gente está lá correndo atrás. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa que está acima do peso, ela olha uma pessoa que está com um peso bacana e acha que ela nasceu assim, que ela não faz nada, que está tudo bem, que ela come o mundo, que ela fica o dia todo deitada. Não, a pessoa, para manter o peso, ela se cuida, ela precisa se cuidar também. E não é fácil. A gente vê as pessoas 6 horas da manhã indo para a academia, comendo um pratão de salada. Vocês acham que não tem nem um dia que essa pessoa acorda 5 horas da manhã e está com vontade de ficar na cama? Que ela todo dia acorda feliz para ir para a academia? Não. A diferença é que, gostando ou não, estando bem ou não, ela vai lá e faz. Então, não é fácil para ninguém. Nem para quem quer ganhar peso, nem para quem quer manter e nem para quem quer perder. Cada um tem as suas dificuldades, tá? Vou falar um pouquinho agora, de uma maneira bem geral também, um pouco um dos porquês aí, dessa grande dificuldade de a gente colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Eu ouço às vezes as pessoas falando assim, eu não vou no psicólogo não, eu já sei que eu preciso mudar, eu já sei tudo que eu tenho que fazer para mudar. O que eu vou fazer lá? Exatamente, encontrar o caminho para mudar. Que bom que você já sabe tudo que tem que fazer. Mas se você não está conseguindo sozinho, é necessário um profissional para te ajudar, Então vamos lá, alguns pontos. Gente, olha isso. Comer é um ato social. E qual estado que a gente está? Em Minas Gerais. Resistir ao pãozinho de queijo lá em São Paulo. Eu estive em São Paulo recentemente. Foi fácil, não tem alguém de São Paulo aqui? Estou falando mal de São Paulo, mas foi fácil resistir ao pãozinho de queijo de São Paulo. Pelo menos no lugar que eu comi. Aqui é difícil. É difícil. Não é fácil. Olha a quantidade de coisa que a gente tem. E quando a gente fala que comer é um ato social, tudo envolve comida.
Você vai receber uma pessoa na sua casa, a primeira coisa que você faz é o quê? É passar um café. Nem que seja um biscoitinho, você vai servir para a pessoa. Eu sou do interior, eu sou da roça, gente. Vai na casa da minha avó e não aceita comer. É ofensa, é ofensa. Então a gente tem essa cultura em Minas. A comida faz parte de tudo. Você não encontra com uma amiga, senta na calçada e fica olhando uma para a cara. Não, vamos tomar um café, vou ligar tomar um café, vou fazer uma macarronada, domingo, vamos almoçar. Sempre tem comida no meio. E qual que é a outra dificuldade? Eu falei agora da bebida. Não dá para colocar no mesmo lugar, lembrem? Tudo que eu estou falando aqui é para fins didáticos, tá? É só para trazer alguns exemplos para vocês. Mas vamos pensar, uma pessoa que está querendo parar de beber, uma pessoa que está querendo parar de fumar. O mecanismo é outro, existe um outro tipo de dependência ali. Mas vamos pensar a pessoa que quer parar de fumar, que é difícil. A pessoa, ela quer parar de fumar. Imagina, em cada gaveta da casa dela tem um cigarro. Ela abre a geladeira, tem um cigarro. Ela abre o guarda-roupa, tem um cigarro. Ela entra em casa, a família inteira está fumando. Vai ser muito mais difícil, não vai? E é exatamente isso que acontece com o quê? Com a comida. Fora que a gente precisa comer para viver. A gente não precisa viver para comer, né? Mas a gente precisa comer para viver. Por isso que é difícil. É algo que a gente tenta controlar, mas que ao mesmo tempo ela tem que fazer parte da nossa vida, pelo menos 3 vezes por dia. E com o mundo girando em torno da gente, com informação, com gente comendo. Porque é o seguinte, o mundo não vai parar para a nossa dieta. Não vai parar. Então a gente que tem que ter essa consciência para fazer a nossa parte. Mas eu falo, não vai ser fácil. Mas tem tanta coisa na nossa vida que a gente faz que não é fácil, né? Que a gente já passou também que não foi fácil, está todo mundo aqui. É verdade? Um outro ponto que dificulta o processo de emagrecimento é abrir mão do prazer imediato. A gente busca conforto o tempo todo. O ar-condicionado está ligado, ele demora um tempinho, tá? Assim, agora que está começando a resfriar. Mas para trazer o que para a gente? Conforto. A gente busca conforto o tempo todo. E aí, quando você come algo que te dá muito prazer, isso é muito bom. Mas dura muito pouco também. Lembra que eu falei do sentimento de culpa? Da pessoa comer além, ou furar a dieta, ou comer algo que o médico falou que faz mal, por conta de uma hipertensão arterial, por conta de diabetes. Agora vamos pensar o contrário. A pessoa consegue resistir àquilo ali. Ela resiste, ela olha, ela fala, tudo bem, eu estou com vontade, não vou morrer por conta disso, vou lá tomar uma água, vou sair de perto. Ela vai ficar o dia todo, toda vez que ela lembrar que ela resistiu, uma sensação de prazer. O prazer vai ser prolongado. Não é só com comida. É difícil. Vamos imaginar uma pessoa que está juntando dinheiro para comprar determinada coisa. É difícil ela lá ver uma coisa que ela quer, que ela pode, porque o dinheiro está ali, mas ela fala, eu não vou comprar agora, eu vou abrir mão desse prazer imediato, porque eu tenho um projeto para daqui a um tempo juntar esse dinheiro com outros, para realizar um sonho meu. É difícil, Então, a dieta, o processo de emagrecimento, passa por abrir mão desse prazer imediato. Um outro ponto é o pensamento dicotômico. O pensamento dicotômico, ele faz parte, ele é muito comum na pessoa que está acima do peso, que está com obesidade ou que está com sobrepeso. O que é esse pensamento dicotômico? É o 8 ou 80. É tudo ou nada. Eu faço tudo perfeito ou não faço nada. Tem um exemplo de uma psicóloga que eu admiro muito, que ela falou recentemente, que o paciente vai lá na nutricionista. E aí a nutricionista fala que de manhã você tem que comer 2 ovos com uma torrada integral, com um café sem açúcar, com uma banana com canela, e nos ovos colocar um salzinho lá rosa do Himalaia. Aí a pessoa vai no supermercado, só não acha o sal. Aí ela faz o quê? Come 3, 4 pães de sal com manteiga. Mas por que você não comeu? Porque faltou o sal do Himalaia. Quando eu conseguir o sal rosa do Himalaia, aí eu começo a minha dieta. O que é o ideal? Não, meu nutricionista, eu vi lá na televisão, no YouTube, no Google, que eu tenho que fazer atividade física 6 vezes por semana. Por enquanto eu não consegui 6, só consegui 3.
Quando eu conseguir 6, eu vou 3 nada, pra quê? Né? Então é isso, é 8 ou 80, ou faz tudo ou não faz nada. Gente, a gente precisa entender que é o caminho do meio, né? O processo ali é um processo de 10 minutos, é um processo de altos e baixos, e entender que isso faz parte, resolve, né, metade dos problemas. Tudo bem cair, levantar, errar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei de juntar o dinheiro. Vamos imaginar que eu estou juntando R$120 por mês para poder fazer uma viagem, falou do trem, né, lá de Belo Horizonte. Porque aí eu quero ir lá com o Projeto Sol levar as minhas meninas. Aí eu estou juntando todo mês R$120 para poder fazer essa viagem, para poder comer uma comida gostosa. E aí eu vou lá na rua, vejo, alguma coisa que eu gostei muito de R$50. Eu já estou lá com R$360. E vejo uma coisa de R$30. Aí eu falo, eu acho que eu vou pegar R$30 desse dinheiro, porque eu estou querendo muito. Aí eu vou, pego R$30, fico com 330. Aí eu penso o seguinte, tá, já que eu já gastei R$30, quer saber? Eu vou gastar tudo. Vou gastar tudo e vou pegar o cartão, vou gastar mais uns 2.000 aqui. Faz sentido? Não faz. Só que a gente faz isso com a comida. A pessoa está a semana inteira direitinho. Aí na hora do almoço, no sábado, come e depois come uma barra de chocolate. Comi uma barra de chocolate, quer saber? Vou comer o mundo agora. Então eu vou para a geladeira, vou comer o bolo de ontem, hoje eu vou para a festa à noite, vou comer tudo, amanhã, segunda-feira eu volto. Não. Comeu uma barra de chocolate, estava boa? Estava gostosa? Ótimo. Ótimo. Não proíbe não, comeu. Qual que é a próxima refeição? No lanche da tarde? Volta na próxima refeição. Não precisa comer o mundo. Então, eu gosto de dar esse exemplo de juntar o dinheiro, porque não faz sentido, porque eu gastei R$30, gastar tudo o resto até o que eu não tenho. Com a comida é a mesma coisa. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. E tudo bem. Tá vendo? Lá, caiu, levanta, mas tá mudando, não tá? Não está parado. Um outro cuidado, perfeccionismo. Eu falo que o perfeccionismo é desculpa de preguiçoso. E tem muito a ver com o que eu falei anteriormente. Para a pessoa tem que estar tudo 100%, tudo maravilhoso, para que ela comece a fazer alguma coisa, para que ela dê continuidade. Né? E isso vai parando. É melhor ir lá. Eu falo que o feito é melhor do que perfeito. A pessoa vai lá, os trancos e barrancos, caminhando, levando, vai cantando. Ela está caindo, está levantando. O perfeccionista está lá. Não, deixa eu ajeitar aqui, não. Deixa eu medir isso aqui. E não sai do lugar. Então é algo que na terapia é possível trabalhar também. Outro ponto que eu vou passar, depois eu até falei com o Cor, quero voltar, se ele me permitir, para a gente poder pegar alguns pontos mais importantes aqui. Um outro ponto, que é muito comum em quem tem obesidade, é algum tipo de transtorno mental, principalmente a depressão e a ansiedade. A pessoa ela tende a ter um isolamento social, ela tende a ter uma dificuldade de interação social, e aí esses transtornos eles se tornam ainda mais intensos. E tem também a questão da compulsão alimentar. 50% dos pacientes obesos têm compulsão alimentar. E compulsão alimentar, gente, não é eu ir numa pizzaria, num rodízio de pizza, ou na churrascaria. Nem tomei café da manhã, Tomei café da manhã, não sei que à noite eu vou na churrascaria, vou no rodízio de pizza, comi 15, 20 fatias. Isso não é compulsão alimentar. A pessoa sai de lá feliz da vida. Nossa, comi até do jeito que eu queria. Isso não é compulsão alimentar. A compulsão alimentar, o episódio de compulsão alimentar, dificilmente a pessoa vai comer na presença de outros, porque ela se sente envergonhada. É uma pessoa que come numa quantidade muito maior do que a grande maioria comeria naquela mesma circunstância, naquele mesmo momento. E a pessoa ela não come, por exemplo, se eu vou numa pizzaria, já aconteceu isso comigo com comida japonesa. Eu amo comida japonesa, e aí é uma estratégia que eu vou falar para vocês também, lá na frente. Mas se ela vai na pizzaria e come aquilo, é porque ela gosta de pizza. Ela está comendo o que ela gosta, ela tem prazer naquilo. E na compulsão alimentar tem sempre. A pessoa abre a geladeira, pega feijão frio, mistura com arroz, vai abrindo o armário, vai misturando tudo. Às vezes a pessoa pega e bate tudo no liquidificador e manda para dentro, ela vai comendo, ela não tem essa coisa do prazer.
prazer em comer. Né? E isso é muito sério. E aí, depois que acontece esse episódio de compulsão alimentar, vem o quê? Vem o sentimento de culpa. Né? E aí piora, a pessoa vai e volta. Lembra do prazer imediato, ela tem aquele prazer imediato e depois ela cai novamente. Um outro ponto que é importante é vocês alinharem as expectativas em relação a esse processo de emagrecimento. Se vocês querem emagrecer 30 quilos em 2 meses, vão desistir. Né? Então, é preciso ter um objetivo claro. O objetivo não é eu quero emagrecer. Não, você quer emagrecer quanto? Em quanto tempo? Como? É preciso analisar isso tudo. Então, é preciso ajustar as expectativas. Porque às vezes a pessoa não consegue, porque a expectativa está muito acima do que aquilo que ela dá conta naquele momento. Né? Lembra? É caminhar. Se eu leio 5 páginas de um livro por dia, mesmo que eu demore 1 ano para um livro aí de 1000 páginas, mas vocês concordam que em algum momento eu vou ler? Né? Então, não é a velocidade, é a constância. Né? E nessa constância pode ser que tenha dia que eu não leio, tudo bem, outro dia eu vou e retomo, tá? Acabando, tá bom. Um outro ponto importante, né, e que as pessoas que têm obesidade têm distorcido, é essa imagem corporal, porque tem uma diferença entre a imagem mental e a imagem real. A imagem real é aquilo que a gente é. Né? A imagem mental é a maneira como a gente se percebe. Todo mundo tem um pouquinho de distorção de imagem. Né? Então, a imagem mental, né, é a imagem que a gente vê no espelho. A maneira como a gente se vê no espelho não necessariamente é como a gente é. O que acontece muito? A pessoa, ela começa a engordar. O que ela faz? As roupas começam a ficar apertadas, ela começa a comprar roupas mais largas, então dá a impressão de que não está tão acima do peso. Ela já deixa de se olhar tanto no espelho, ela já não gosta tanto de tirar foto. Aí um belo dia, numa foto de família, isso aconteceu com a paciente minha. Na festa de Natal, todo mundo lá, sentado no restaurante, uma foto, eu olhei e falei, gente, mas eu lembro dessa pessoa lá no restaurante, quando ela olhou, era ela. Ela não se reconheceu na foto. Né? Então, como estratégia para a gente aproximar a nossa imagem mental da nossa imagem real, é tirar foto. Né? É pedir alguém aí para filmar a gente indo e vindo, e tocar o corpo. Isso é muito importante também. Falei com o Paulo, queria voltar aqui para falar com vocês um pouco sobre cirurgia bariátrica, a parte psicológica da cirurgia bariátrica, né? O antes, o durante e o depois. É preciso que a pessoa ela vá sentir o corpo dela, porque o processo de emagrecimento na cirurgia bariátrica, ele é muito rápido. Né? E eu falo que o peso, ele desce, ele cai de elevador, mas a mente vai de escada. Então, não acompanha a perda de peso. Então, uma estratégia também da pessoa ir tirando fotos, dela vendo esse processo de emagrecimento aos poucos. Né? O barbante é uma coisa simples. De você, por exemplo, o abdômen, né? Você pega um barbante, tem em casa, passa no abdômen, depois você olha, né, a circunferência ali, abdominal pelo barbante. Trabalho de escola que a gente fazia, que os nossos filhos fazem, né? De colocar um papel pardo, deitar no papel pardo, circular o nosso corpo, para a gente olhar, enxergar, ter uma noção aproximada de como a gente realmente está, tá? São algumas estratégias aí para aproximar da imagem real. Outro ponto que a gente precisa entender: eu quero, eu posso, mas eu devo. Hoje está muito fácil, gente. E comida, né? Se a gente vai nessas casas do biscoito, é tudo muito barato. Né? Você pega um biscoitinho lá de 50 centavos, 49 centavos, você está na rua, você vai e pega aquilo, pega uma coquinha lá de 99 centavos, né? Tem aquela pequenininha, você tem iFood, pode ter chuveiro, pode estar caindo, né? Chuveiro, canivete, está o iFood lá na sua porta com cashback, com desconto. Não queria comer não, mas ganhei um desconto aqui, eu acho que eu vou pedir um negócio para comer. Então, assim, é difícil, né? E é preciso trabalhar a frustração de falar o não, de saber, eu quero, eu posso, mas eu não vou. Por exemplo, eu quero ir para a Grécia. Eu quero muito ir para a Grécia. Mas eu posso? Não, eu tenho que, né, dar conta disso. Eu não posso, tem como ir para a Grécia hoje. Né? Agora, eu quero comer um hambúrguer, eu posso? Posso. O dinheiro está aqui na minha carteira, o telefone está aqui na minha mão. Aí é difícil, né? Lidar com a frustração de poder, querer e não fazer porque é o ideal naquele momento.
Então, o difícil não é comer o que você pode, mas abrir mão do comer, do prazer de comer aquilo que você não pode ou não deve. Então, algumas estratégias rápidas, tá bom, para a gente acabar. Vontade de repetir. Meu frango com quiabo, gente, não dá para comer uma vez só, né? Então, você comeu, você sabe que é um tanto bom, você já está saciado, está com vontade de repetir. Ou você não está com vontade de comer, né? Você não está com fome, mas mesmo assim você está procurando alguma coisa para comer. Primeira situação. Comeu, não, tem uma delícia esse frango com quiabo, eu acho que eu vou comer de novo. Para, espera uns 15 minutinhos, uns 10 minutinhos. Vai fazer outra coisa, toma uma água, vai conversar com alguém, aí depois você para e fala assim, eu estou com vontade de comer. Muitas das vezes você já conseguiu parar e falar, não, estou satisfeito, eu não vou comer agora. Outra coisa, se você não consegue comer só uma porção do alimento, não tem em casa. Eu não consigo comer uma fatia de bolo, eu não consigo. Aí todo dia faz bolo. Eu tenho uma amiga no trabalho, o que ela faz? Ela faz o bolo e leva para o trabalho. Então ela come lá, quando ela volta para casa não tem bolo. Aí eu amo o doce e tal. Ok, vai na rua, senta, come com prazer, sem culpa aquele doce, come devagar e vai para casa. Agora, se levar, aí eu falei da comida japonesa. Eu adoro comida japonesa. Aí o que eu fazia? Vou pedir 80 peças, que aí eu como um pouco hoje e amanhã eu como um pouco amanhã. Já cheguei a comer 80 peças, sozinha, numa noite. Falei, não adianta, o que eu faço? Eu peço poucas, mesmo que eu fique com vontade de comer mais. Eu peço um tanto. Se amanhã, depois que eu quiser, eu peço mais um pouquinho. E às vezes eu penso assim, não, eu já comi ontem, eu não preciso pedir hoje de novo. Então a gente tem que ter estratégia, porque o automático é o quê? É repetir o comportamento que a gente está acostumado a fazer há anos. Uma outra estratégia, pelo protocolo de Oxford, o indicado é pesar uma vez na semana. Então, assim, dependendo da pessoa, do grau de ansiedade, às vezes até 2, mas não muito mais que isso e não muito menos. Quem tem uma vida social movimentada é pensar o seguinte, não dá para ter tudo. Eu quero ir para uma festa, chegar para um churrasco, chegar às 11 horas, sair meia-noite. É complicado. Eu não quero beber, mas eu estou no churrasco e todo mundo bebe. É complicado, eu não estou falando que não é para ir. Não é isso. Mas tem hora que é preciso fazer escolhas. Eu vou, mas eu vou ficar até o final. Eu vou, mas na hora que começa a dar muita fome, eu vou para casa. Não dá para ter tudo. Entender que as recaídas podem acontecer, mas o ideal é que existam os lapsos. O que é o lapso? Comi o chocolate depois do almoço, ok, na próxima refeição eu volto para a minha dieta. A recaída, comi como mundo, sábado, domingo, segunda eu tento voltar para a dieta. Atividade física, a musculação já está comprovado que, pelo menos, por enquanto, é a atividade física que traz mais benefícios, que é mais eficaz, tanto no processo de emagrecimento, quanto no processo de manutenção do peso. Teve uma palestra aí que alguém falou que não gosta de jeito nenhum de musculação, o que eu falo? Faz o que gosta. Eu adoro natação, faz a natação. E faz a musculação que você não gosta, tudo bem? A gente fazer o que não gosta também. Comer com atenção plena, o que é isso? É prestar atenção na comida. Se vocês fazem uma viagem maravilhosa, uma viagem dos sonhos, de 4 dias, vocês querem que essa viagem passe rápido? Não. Por que na hora que vocês vão comer o doce dos sonhos, na hora que vocês piscam, o doce sumiu? Aprecia, não é bom, não é gostoso, não dá prazer? Vai devagar, sente o gosto, sente o sabor, sente a textura, não come desesperado aquilo não, tá? Não deixa comer direito não. E entender também que voltar a antigos comportamentos é comum, mas que é preciso retomar esses novos hábitos. E chega de desculpa, né, gente? Porque eu trabalho com doce. Porque tem uma padaria lá debaixo de casa e 5 horas da manhã tem o cheirinho do pão. Porque ninguém na minha família faz dieta. Meus amigos fazem churrasco, meu metabolismo é lento. A medicação que eu tomo me faz engordar, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Eu não como nada, eu não emagreço, gente. Nada, como nada. Nada. Não consigo emagrecer. Então, chega de desculpa. Todos nós temos as nossas dificuldades. Não use a sua dificuldade como justificativa para você não fazer o que precisa ser feito. O caminho é longo, o caminho é difícil. Vocês enfrentaram altos e baixos.
E se o caminho for fácil, desconfie, tá? Não existe solução mágica. E qualquer que seja o caminho do emagrecimento, seja dieta, atividade física, uso de medicação, que é sim, né, em alguns casos tem sim a indicação do uso de medicação com acompanhamento médico e até mesmo a cirurgia bariátrica. Você tem que ser o protagonista, porque senão vai ter retorno de peso. Todas essas estratégias anteriores são partes ali de um quebra-cabeça, mas vocês são os protagonistas. Se vocês não fizerem a parte de vocês, é isso que vai acontecer. E é preciso fazer uma escolha. É uma escolha fácil? Não. Porque quando a gente escolhe um caminho, a gente está perdendo muita coisa do caminho que a gente está deixando de lado e vice-versa. Então, por isso que é difícil escolher. E não dá para ter tudo, né, gente? Eu quero comer de tudo, não quero fazer atividade física, mas eu também quero ser magra. É sério isso? Não dá, né? E para finalizar, eu trouxe essa imagem que eu achei muito bacana essa semana. Eu vi uma mensagem que falava o seguinte: a gente só suporta a areia quente da praia queimando o nosso pé porque a gente tem como objetivo entrar na água do mar. A gente tem que vir como objetivo. Se eu vir para você, a gente está nós duas lá na praia, né, curtindo o sol, tomando água de coco, eu falo aqui, fica em pé do meu lado, aqui na areia quente. Você vai olhar para mim e falar, para que não? Fica queimando o pé. Você fala, eu não vou ficar aqui queimando meu pé, não. Então, vocês precisam ter objetivos, né, que seja brincar com os netos, brincar com os filhos, ter uma saúde melhor, poder escolher a roupa que vocês querem para vestir, poder deixar de lado algumas medicações que vocês tomam e no processo de emagrecimento, muitas medicações deixam de ser tomadas ou pelo menos reduzida a quantidade por conta do emagrecimento. Tem que ter objetivo, porque se vocês tiverem objetivo, vai ser mais fácil sentir a areia queimando, vai ser mais fácil enfrentar as dificuldades do processo de emagrecimento. Quero agradecer a atenção de todos e estou à disposição, mesmo que não dê para tirar a dúvida agora, quem quiser me procurar depois, eu estou à disposição para a gente conversar. Tá joia? Obrigada!